Irmãos, possam sentar aí mais um momento. Amém? Amém. Quantos amém? Oh, aleluia. Deus é muito bom, irmãos. Glória a Deus. Vou deixar aqui no ponto. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja multiplicada. Bota só mais um pouquinho de retorno para mim. Graça e paz seja multiplicada em nossas vidas. Amém? Vocês estão bem? Isso é importante. Deixa eu pedir os meninos da música que fiquem aqui pela frente mesmo, viu? Por favor, vocês podem ficar aqui. Essas cadeiras da frente aqui é para nós mesmos, os líderes, os pastores, os ministros, né? Quando a igreja estiver lotada, que chegar visitante, a gente abre a sessão para as pessoas que estão chegando, amém? Mas geralmente essas cadeiras da frente aqui, não é porque as pessoas são mais importantes não, irmãos. É porque é um critério que o ministério sempre tem, dos ministros, diáconos, ficarem sempre nessas cadeiras da frente para facilitar em uma emergência ser utilizado, ok? Mas quando tem muita gente, está lotado, nós que somos de casa, cedemos o espaço, não tem nada de reservado quando há necessidade de pessoas sentarem, amém? Mas esses ministros têm que estar sempre aqui pela frente, ok? Gente, eu estou muito feliz, né? Já sou uma pessoa feliz em ter Jesus Cristo, mas eu quero externar uma alegria do meu coração e eu acredito da igreja também. Quantos lembram de uma campanha que nós fizemos aqui na igreja para adquirir um teclado? Muitas pessoas contribuíram com essa campanha que nós fizemos aqui. Alcançamos até outras coisas com essa campanha. Alcançamos baixo, alcançamos outros equipamentos de som, alcançamos uma melhoria em computadores novos. E, por fim, nós alcançamos de fato o que nós queríamos. Alcançamos a bateria. E hoje, irmão, eu quero, juntamente com as pessoas que contribuíram, né, festejar a chegada do nosso sintetizador. Glória a Deus. Então, assim, vocês contribuíram, vocês participaram, está aqui o que a gente prometeu, o que a gente queria. É um rolo de XPS10, certo? E já temos também a pessoa que vai sintetizar, ó. Meu querido Levi. Levi chegou aqui com a sua família também para somar. É um cara que tem muitas habilidades, tem habilidades na mídia, tem habilidade na música, tem várias habilidades. E ele vai somar com a gente, assim como o Felipe, que não sabia nem falar, já sabe tocar bateria. Então, queridos, é motivo de muita alegria para nós. Estamos felizes com essa bênção que nós alcançamos, né? Obrigado vocês que participaram dessa campanha. Conseguimos o nosso objetivo, vamos avançar, vamos melhorar, outras coisas vão chegar, outras pessoas vão chegar para servir, para somar com essa igreja. Então fica atento, irmão, para aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Queria também honrar a vida do Davi, né, um jovem da nossa igreja, está ali atrás com seus pais. Ele está na nossa igreja desde criança, né? Os pais deles vieram e eles criança, e hoje ele é um profissional de futebol. Certo? Ele faz parte do time do Fortaleza, né? Foi incentivado pelos pais. E ele gostou. E aí hoje, você assinou o contrato, Davi, profissional? Foi já? Vem aqui, vem. Segura aí. Fala. Ele é um jovem, querido, que tem sido, foi criado assim, na educação do DI, mas além disso, né, ele veio da educação dos seus pais, está ali o André e mãe dele, né, deram uma boa educação para ele e ele está seguindo o fluxo, a orientação, sendo guiado pelo Espírito naquilo que ele vai levar Cristo para onde ele for. Por meio do futebol, eu acredito, o exemplo dele vai alcançar pessoas. E falar só um pouco de como foi isso, Davi, para nós, rapidamente aí. Como foi essa bênção que chegou para ti? Graça e paz, né? Há um tempo atrás, quando eu estava no jogo, aí ao acabar o jogo, o diretor da base me chamou. Aí falou, Davi, tô te chamando aqui para avisar que a gente vai estar assinando o teu contrato profissional, né? Uhul. Aí daí, eu fiquei feliz demais, né? Gratidão a Deus, meus pais também, né? E é isso.
Rapaz, é verdade. Então, assim, nós também nos alegramos com isso, sabemos que Deus está honrando a vida dele. E Davi, o conselho que eu lhe dou, irmão, é que você continue honrando a Deus, aonde você for, os países que você for, as cidades que você for, sabe, as pessoas não vão precisar que você abra uma Bíblia para você falar de Jesus, mas a tua vida, onde tu for, vai refletir Jesus para as pessoas. Seja a Bíblia que essas pessoas precisam. Amém? Que elas possam ser impactadas. Eu digo mais, isso é só o começo. Quem crê em ver o Davi jogando na seleção brasileira? Eu creio. Anota essa data. Eu creio que ele vai representar não só o povo cristão, mas o povo cearense na seleção brasileira. Parabéns, filhão. Deus abençoe tua vida, viu? É uma bênção. Então, queridos, isso é bênção. Sobre o Rema, eu quero te incentivar, meu irmão, a fazer a sua matrícula independente de ser 30% ou não, irmão. Sabe, o Rema, ele muda as nossas vidas, né? Eu, antes do Rema, eu era um cara religioso. Para mim, ser crente antes do Rema, eu tinha um entendimento que ser crente era andar com uma calça comprida, o cabelo bem curtinho, camisa longa no sol quente de Havaiana. E que Deus matava, que Deus colocava no leito. Mas quando a palavra revelada chegou no meu coração por meio do Rema, irmão, todas essas escamas religiosas caíram por terra. Então, de fato, o Rema, ele é libertador. Ele é um divisor de águas. Então, eu quero incentivar você aqui da nossa igreja, que não fez o Rema, irmão, se matricula. Sabe, independente, mas sei lá, é caro, não, irmão, não tem dinheiro que pague aquele que você recebe no Rema. As nossas vidas mudam, você vai aprender sobre viver em saúde, vai aprender a viver em prosperidade, viver longe da miséria, da maldição, tudo isso nós aprendemos lá. Então, assim, não tem preço que pague aquele que você aprende. Então, eu vou deixar isso aqui com o Anderson, que está ali no diaconato. Quando você for saindo, pega com ele um folder desse, leva lá, ora ao Senhor. Sabe? Mesmo que você não tenha recurso nenhum, a primeira matéria sempre fica em aberto, irmão. Então você tem um mês lá, praticamente, uma matéria inteira para você receber gratuitamente, para Deus tocar no teu coração. Na verdade, para você abrir o coração para Deus, porque Ele está tocando o tempo todo, né? E receber essa palavra, e você vai ver se a sua vida não vai mudar, meu irmão, espiritualmente falando, conhecendo a palavra. Então não fica de fora, não. Amém? Tem muitas pessoas perecendo aí fora do corpo de Cristo porque não tem essa palavra que eu e você temos. Então eu quero te incentivar mesmo, né? Agora vai ter uma turma se formando no dia 8, juntamente com essa turma, vai ser os Remas de Fortaleza, Tauap, Via Sul, Aldeota e tem um outro aqui, e a Escola de Ministros, né? Na qual eu, Levi, e o Cleiton e o pastor César, estamos concluindo, hoje foi a última matéria com Sheila, oração, foi poder, foi fogo, como ela disse, a tampa da chaleira voou naquela sala, e foi muito bom, irmãos. Então, assim, essa visão tem mudado as nossas vidas, de fato e de verdade. Então, eu quero incentivar você a ser realmente uma pessoa mergulhada nessa visão que Deus deu para nós. Amém? Não seja só um simpatizante, seja uma pessoa mesmo que defende a visão. Sem mais delongas, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, vocês me lembram aí que estão lembrados dos avisos. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 6. Acho que eu não estou esquecendo de nada, não. Cadê o Felipe? Já foi arrebatado? Novidade, aí tá vendo? O rapaz tá desenrolado mesmo. Hebreus, irmãos, no capítulo 6, no verso 1. Aleluia. Como ele falou, terça-feira, no dia 9, a gente não vai ter a nossa oração, porque praticamente vai estar todo mundo nessa reunião. É uma reunião com líderes e diretoria, vai estar o apóstolo Guto e o João Roberto, ele quer ter uma reunião com todos os verbos da vida aqui de Fortaleza e regiões metropolitanas, então vai ser um tempo muito, muito bom para nós.
Ok? Ramona, fica firme, irmã. Vem aqui para me orar pela tua vida, vem. A Ramona chegou aqui, estava sentindo algumas coisas, uns sintomas estranhos. E eu disse, ela queria ir para casa, eu disse, não vai para casa não, senta aí, fica aí. Você vai dirigir. E ela já mudou a posição dela, ela não só sentou, ela veio para cá e louvou. Então, estenda as tuas mãos para ela. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela Ramona. Existe uma palavra poderosa no coração dela, Pai, que fala de fé, que fala de cura, que fala do que ela é em Cristo Jesus, do que ela tem em Cristo Jesus, do que ela pode em Cristo Jesus. E eu oro, Pai, para que ela tome posse dessas verdades e confesse essas verdades. Então, onde houver, Pai, algum sintoma de enfermidade, seja ela qual for, nós, em nome de Jesus, com autoridade e poder nesse nome, nós declaramos falência a todos os sintomas de enfermidade, em nome de Jesus. Eu declaro você curada do alto da cabeça à planta dos seus pés, em nome de Jesus. Mal algum, sintoma algum em você, eu declaro agora em nome de Jesus. Amém. Agora recebe a palavra, irmã Sam. Aleluia. Hebreus no capítulo 6, irmão, no verso 1, a Bíblia diz assim, ó. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus permitir. Porque, irmãos, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Em algumas versões vai estar ignomínia, né? Amém? Pai querido, Pai amado, te damos graça por essa palavra lida, por essa porção. Eu oro sim, Pai, para que espírito de sabedoria, de revelação, seja concedido a cada um de nós no pleno conhecimento de Cristo. Eu oro, Pai, para que as nossas mentes estejam cativas à obediência de Cristo Jesus e que nós, Pai amado, não saiamos desse lugar da mesma forma que entramos. Há um acréscimo da parte de Deus em nossas vidas e que nós venhamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu confesso para você que muitas vezes eu já ouvi pessoas falando desse texto, principalmente na parte em que chega da impossibilidade de alguém voltar a servir ao Senhor depois de que ele prova tantas coisas da parte de Deus, né? O autor de Hebreus, que é desconhecido, mas eu sempre defendo que isso é algo meu, eu sempre defendo que foi Paulo que escreveu essa epístola, né, por causa da forma, da literatura que ele utiliza, né, o verbo, as palavras, tudo se inclina para que fosse ele, né? Alguns dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Barnabé, mas eu fico com essa opção de que foi Paulo que escreveu. Então ele começa o texto dando continuidade a algo que ele já vinha falando lá atrás. Então, se você for comigo no capítulo 5, no verso 11 do mesmo livro, o autor vai dizer o seguinte, ó, do qual 5:11, Hebreus 5:11, ele vai dizer, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, ou dos oráculos de Deus. E vos haveis feito
tais que necessitais de leite e não de alimento sólido, né? De um alimento mais fundamental. Então, o autor aqui, ele diz que ele está escrevendo para pessoas, judeus convertidos ao cristianismo. Na época, eles tinham recebido a palavra da fé, eles tinham recebido a palavra da graça, mas por alguma razão, irmão, eles estavam retrocedendo. Eles estavam querendo voltar aos costumes antigos. E por essa razão eles não avançavam. Eles estavam sempre querendo receber aquele mesmo ensinamento. Digamos que o beabá da fé. Eles sempre já tinham tempo já para estar ajudando outras pessoas. Já tinham tempo para estar ensinando nos discipulados, nas escolas dominicais, né, nas escolas bíblicas. Mas eles estavam ali como se fossem pessoas novas, convertidas, que precisavam o tempo todo estar recebendo aquelas mesmas palavras iniciais de um novo convertido. Então o autor, ele vem que meio repreendendo a forma que eles estavam vivendo e desconsiderando os ensinamentos. Ele diz, olha, vocês já eram para ser mestres. Na verdade, o autor diz, olha, vocês já eram para estar, em outras palavras, me ajudando, me auxiliando, me dando suporte. E eu estou tendo aqui de novo que falar as mesmas palavras. E aí, irmão, eu quero que você não me entenda mal, porque nós defendemos muito o que diz lá em 1 Coríntios 1:10, né? E isso é um versículo que o apóstolo Paulo sempre deixa claro para nós, que nós devemos falar as mesmas coisas. Mas quando ele diz que nós devemos falar as mesmas coisas, não está falando de doutrina, está falando da visão. Amém? Uma pessoa que congrega na nossa igreja, Verbo da Vida, seja aqui, seja em qualquer outro lugar do mundo, nós vamos falar a mesma coisa relacionado à visão. Vamos defender a mesma visão da palavra da fé, cura divina, os dons espirituais, falar em outras línguas. Vamos defender onde a gente for, a gente vai falar sobre isso. É a mesma visão, falando a mesma coisa. Ninguém pode estar congregando em uma igreja como a nossa e nós defendemos cura e outra pessoa que está lá do outro lado do mundo em uma igreja Verbo da Vida dizer que Deus coloca doença. Não está falando a mesma coisa, entende? Mas o autor aqui, ele vai dizer que não está, nesse momento não haveria necessidade de voltar aos princípios elementares. E com isso, irmão, ele não está dizendo que os princípios elementares não é importante. Muito pelo contrário, isso é uma base doutrinária de Cristo. Essas coisas que ele falou, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, né? Doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno, tudo isso são coisas fundamentais da doutrina de Cristo. Mas, irmão, isso é algo que nós aprendemos no início da nossa carreira de fé. Isso é algo que nós aprendemos quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo. Então, isso já deve estar dentro de nós, como ele está querendo que tivesse dentro do povo lá da época. Isso é algo que tem que estar dentro de nós, de maneira que nós já podemos ajudar e ensinar outras pessoas. Mas era o que não estava acontecendo. O povo não estava nem conseguindo viver, quanto mais passar. E não eram pessoas, irmãos, que tinham meses de nascido de novo. Não era uma pessoa que tinha 1 ano de nascido de novo. Eram pessoas que estavam há muito tempo dentro das igrejas. Irmãos, e aí depois as pessoas ficam questionando porque está há 10 anos dentro de uma igreja. E aí chega uma pessoa nova, convertida, e avança, passa de você, e você fica questionando. Chegou agora, já faz isso, já faz aquilo. Ao invés de você se alegrar com o avanço do irmão, ao invés de você se alegrar com o que ele está fazendo no reino de Deus, você fica com inveja. Por que você não dedica, por que você não se expõe às Escrituras ao ponto de avançar, ao ponto de você não ser inserido dentro desse contexto? Ao invés de serem mestres, estão precisando de tomar leite. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Não é falha da doutrina, não é falha no pastor, não é falha na liderança, não é falha naquilo que nós estamos ensinando. A falha, 99% vai estar em você.
Alô? 90% das falhas de você não crescer está em você. Um exemplo aqui agora, nós estamos divulgando aqui o Rema, o Centro de Treinamento Bíblico Rema. São 2 anos de escola que você tem. Segunda, quarta e sexta, toda noite. É um tempo, meu irmão, de renúncia, é um tempo mesmo que você vai se doar. Mas, irmão, eu te garanto que se você não avançar, eu sou capaz de devolver. Você me diz quanto for o seu investimento. Se você não avançar, se não houver uma mudança na tua vida, eu sou capaz de devolver todo o teu investimento financeiro. Então, assim, não existe desculpas para não avançar no reino de Deus. Não existe nenhum tipo de justificativa para não crescer, irmão. Nós precisamos parar, estou trazendo já essas aplicações para nós, nós precisamos parar de buscar um culpado para o não crescimento. Estão comigo, irmãos? Ele diz, né, no versículo 1 do capítulo 6, eu li 5:11, né, o que o autor vai dizer que eles já eram para ser mestres, mas foram negligentes em quê? No ouvir. Irmão, como fé vem, irmão? Pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. E eles estavam sendo negligentes aonde? No ouvir. Eles estavam sendo negligentes por onde entra a fé, irmão. E por ser negligente por onde entra a fé, eles não conseguiam avançar, eles estavam como bebês espirituais, necessitando de leite. Deus não quer, irmão, que você viva sempre na fase que vai precisar tomar leite. Haverá essa fase. Quando você se converte, é essa fase de beber leite, irmão. É a fase onde você vai aprender esses fundamentos da doutrina de Cristo. Amém? Mas isso não quer dizer, irmão, que você vai passar 5, 10, 20, 30 anos ouvindo sempre sobre os fundamentos da doutrina de Cristo. E os novos convertidos, irmão, como serão alimentados? Por quem serão alimentados? Só pelo líder? Só pelo pastor? Ou ele vai poder contar com aqueles que já foram alimentados? Alô? A igreja é um corpo, irmão. E o corpo não é uma só pessoa. O corpo são várias pessoas. O corpo tem vários membros. Uns mais maduros e outros menos maduros. Os que são mais maduros, eles vão ser experimentados e vão ajudar no crescimento daqueles que ainda não amadureceram. Amém? E quando eu estava lendo sobre isso, é uma das séries que a gente vai ter agora. A próxima série que nós vamos ter aqui é sobre esses fundamentos da doutrina de Cristo. Para depois ninguém dizer, rapaz, mas eu nunca ouvi isso na igreja. Aquele livro que o Levi apresentou aqui, Edifique Seu Fundamento, do irmão Rick Renner, ele vai falar exatamente sobre isso. Sobre esses ensinamentos da doutrina de Cristo. Então, o autor estava lidando com pessoas que estavam há muito tempo na igreja, mas não estavam crescendo, porque eram negligentes no ouvir. Porque eram pessoas que iam para as congregações, irmão, como se fosse para marcar um ponto de trabalho, né? Hoje é domingo, 6 horas, tem igreja, eu vou lá, ouço aquela palavra, ouço aquele louvor, vou para casa e nada muda. Não lê, não medita, não se alimenta de livro. Nós sempre estamos enfatizando aqui o Verbo Shop, tantos livros, irmão. Eu sempre digo, rapaz, no tempo que eu conheci essa palavra, era tão difícil esses livros, cara. Hoje nós temos aqui tão facilmente. Entra domingo, sai domingo, você consegue ver os mesmos livros na prateleira. Eu digo para você, meu irmão, não é falta de recurso. Porque os livros não são dificuldades financeiras. São coisas que estão acessíveis. Você sai daqui, se você se juntar com 3 ou 4 pessoas, você vai na pizzaria, você não gasta menos de R$50. R$50 é uma gorjeta que você deixa numa pizzaria dessa. E um livro desse, muitos deles estão abaixo desse valor. Mas você passa, entra e sai, sem dar atenção. Você não para nem para olhar quais são os títulos que tem aqui. Qual é o título que eu me identifico? Tem um título sobre oração, tem título sobre o dom do Espírito. Não, eu gosto mais quando fala de fundamentos da fé.
Pelo menos para você passar, não estou vendo aqui nenhum livro falando sobre os fundamentos da fé. Pastor, eu acho melhor o senhor colocar um livro ali sobre... Não vejo ninguém assim. Alô? Você pode dar, irmão, sugestões de livro dentro da nossa visão, para nós colocarmos na nossa livraria. Agora, se nós não, irmão, buscarmos avançar naquilo que já recebemos da parte de Deus, irmão, você vai estar inserido dentro dessas pessoas que foram negligentes no ouvir. Vai entrar domingo e sair domingo. E a sua vida não vai mudar, porque você está sendo negligente a ouvir. Irmão, tem gente que vem para a igreja só porque alguém vem e quer lhe ver e para trocar uma conversa antes de começar o culto. Eu digo para você, a igreja não é um shopping center, irmão. A igreja não é uma praça pública onde você vai se reunir com alguém para conversar. E aí, como é que foi a semana? Não, irmão, a igreja é um lugar de congregação, é um lugar de comunhão, é um lugar onde nós ouvimos a palavra de Deus, é um lugar onde pessoas são salvas, é um lugar onde há a manifestação do Espírito, é um lugar, irmão, onde nós aprendemos sobre a fé em Deus. Você precisa mudar, irmão, os seus conceitos, a sua forma de pensar com relação à igreja. Fique com os seus ouvidos atentos para aquilo que Deus está falando o tempo todo. Sabe? Domingo, sim, domingo não. Quinta tem pessoas ministrando, domingo às vezes tem pessoas de fora. Esse ano nós tivemos pessoas da escola de ministro ministrando aqui nesse púlpito, irmão. Tivemos professores do Rema ministrando aqui nesse culto. Eu pergunto para você, o que você tem guardado dessas pessoas que passaram por aqui? Se você não guardou nada do que o pastor está ministrando, o que você tem guardado daqueles que passaram por aqui? O que tem acrescentado na sua vida da unção daqueles que passaram por aqui, irmão? Dos ministros dessa casa que ensinam, que passam tempo estudando a palavra de Deus para que a sua vida seja abençoada. Ei, irmão, está na hora de você considerar as pessoas que por aqui passam. Por causa da unção que eles carregam. Ah, quem vai ministrar hoje é fulano. Ah, se é fulano, é fraco. Não. Ah, fulano? Não, irmão. Todos nós carregamos a unção que vem do santo. Todos nós temos a unção que vem do santo. Então você precisa considerar cada pessoa. Por mais simples que seja, por mais, dificuldade que tenha muitas vezes de falar, não importa isso. O que importa é o que eles carregam. Amém? Considere, irmão, o que está sendo pregado na igreja. Considere o que está sendo ensinado na igreja. O intuito, irmão, nosso aqui é fazer você crescer e avançar. Na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Nós não queremos que você seja uma pessoa que depois diga, rapaz, eu passei tanto tempo na igreja. Não mudou nada. Ah, o pastor não ensinava como eu queria. O pastor não ensinava. Não, irmão. Nós não vamos ensinar o que você quer. Nós vamos ensinar o que a palavra diz que tem que ser. Nós não vamos saciar ego de ninguém. Nós vamos falar o que a palavra diz, irmão. Se a palavra estiver sendo ministrada e for confrontar a minha vida de forma que o que está sendo confrontado realmente é necessário, irmão, eu vou acatar e vou receber. Se a palavra está dizendo que eu tenho que mudar em áreas da minha vida, eu vou mudar áreas da minha vida, irmão. Não importa se é um pastor, não importa se é um novo convertido. Se a palavra falar comigo que tem que mudar, é porque tem que mudar. Ele diz no texto que nós lemos, né? E isto faremos se Deus permitir. Ele não estava desconsiderando o beabá da fé. Só que ele estava, meu irmão, no momento não é necessário falar dessas coisas. Não é tempo de falar dessas coisas. Nós falaremos disso novamente, se Deus nos permitir. Se houver uma direção de Deus, nós falaremos novamente sobre esse assunto. Mas, irmão, o que Deus está dizendo é que nós temos que avançar, que nós temos que ir para um novo nível. E se você não amadurecer, você vai ficar para trás. Você não vai alcançar se você não entrar nessa carruagem, se você não entrar nessa velocidade da fé, se você não se atentar àquilo que está sendo ensinado, você vai ficar para trás. E eu digo para você, irmão, você não vai poder culpar a liderança da sua igreja. Porque se 99% avança e 1% não avança, não é culpa da liderança não, irmão. Porque eu acredito que 99% não vai estar errado. Alô?
Então, meu irmão, algo da nossa parte, você precisa se expor às Escrituras. Você precisa se expor à palavra de Deus para que você não fique só num ambiente raso. Eu digo sempre, às vezes eu até pego no pé de algumas pessoas. Cara, tu precisa ler a Bíblia, irmão. Precisa ler a Bíblia e sair desse âmbito da poesia. Eu sei que na Bíblia tem os livros poéticos. Mas não estou falando nesse sentido, estou falando de poesias que crentes fazem. É muito melhor você falar do que a palavra de Deus diz do que você falar uma poesia que muitas vezes está fora da palavra. Aí você vai dizer, porque fulano disse, foi o fulano que disse. Eu pergunto para ele, fulano é Deus? Ele diz, e isso nós faremos. Falar sobre o quê? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Parece coisas de alto nível, mas isso aqui são coisas para iniciante, que os iniciantes precisam aprender. Você, quando nasce de novo, você precisa aprender sobre isso, sobre arrependimento, sobre fé em Deus, sobre doutrinas de batismo. Nós temos uma disciplina dentro do nosso discipulado que vai falar sobre fundamentos da fé e vai falar sobre batismos. Está lá, se você está passando pelo discipulado, você vai ver lá. Por que nós fazemos? Porque é importante, é uma doutrina, é um assunto da doutrina de Cristo. E nós não podemos deixar ninguém sem saber sobre isso. Na nossa igreja, ninguém pode ficar sem saber sobre isso, irmão. Você precisa aprender. Eu te incentivo. Está ali o livro, Edificando Seu Fundamento. Passa lá e compra. Mas se você não quiser comprar, aprende por aqui também da palavra, que é muito mais importante. Estão comigo? Aí no versículo 4 ele vai dizer, porque é impossível, é uma palavra muito forte, né? É impossível, se você não for olhar o original dela, você acha, pronto, não tem mais jeito. Se desviou, acabou. Está aqui, a Bíblia diz, é impossível. Mas, irmão, esse impossível aqui, que está nesse texto aqui, a palavra aqui, impossível, não é aquela mesma palavra impossível que está lá em Lucas 1,37. Você pode olhar, as duas palavras no grego, ela tem uma diferença. A palavra que é impossível, nesse contexto aqui de Hebreus, é a palavra grega adunatos, que quer dizer sem força, impotente, sem poder, debilitado, incapaz de ser feito. Eu gosto da parte que diz sem força e impotente, porque tira essa ideia de que nunca mais. Meu irmão, você nasce de novo, você recebe Jesus, daqui a pouco, na nossa igreja, a gente sempre costuma dizer, se você receber Jesus hoje, a gente já ministra o batismo do Espírito Santo para você, você pode sair aqui salvo e falando em outras línguas. Isso é uma experiência, sim ou não? Isso é uma experiência. Talvez você tenha uma experiência com cura, outras experiências com o Espírito, manifestações, está aqui, de repente você se afasta do Evangelho. Nós que já estamos inseridos dentro desse contexto da fé, nós ficamos, rapaz, como é que pode? Muitas vezes a gente vê pessoas que, rapaz, como é que pode? Fulano pregava, fulano ensinava, fulano era assim, fazia aquilo e tudo mais, como é que pode? Se afastou. Quantos já passaram por essa experiência de ver alguém que era muito fervoroso, muito ativo, que você jamais imaginava que um dia ia tropeçar na fé e de repente cai e você, rapaz, como é que pode? Você fica admirado com a queda do irmão. Aquela pessoa foi tão influente na tua vida, ela foi tão assim, fez tanta diferença na tua vida, seja positivamente ou negativamente, que você, quando viu algo assim acontecendo, você sabe como é que pode? Nunca imaginei. Mas é possível, irmão. Deixa eu dizer para ti, não existe supercrente, não. O que a Bíblia diz é que a gente tem que ter cuidado quando estamos de pé para não cair.
É bom sempre que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Sempre dando instruções de que nós não somos intocáveis. E quando nós não consideramos, quando nós não aplicamos o que a palavra de Deus diz, nós nos tornamos mais vulneráveis ainda. Então, quando a gente lê o texto aqui no capítulo 5, verso 11, ele diz que essas pessoas já deveriam ser mestres. Eles tiveram experiências extraordinárias com o Espírito, com Deus, com a fé, com os irmãos, com a igreja. Então, assim, no âmbito natural, na nossa mente natural, jamais é para uma pessoa dessa se desviar ou cair, porque já experimentou da bondade de Deus, irmão. Ei, eu já estive do outro lado. E muitos de vocês já esteve do outro lado, sim ou não? Tem pessoas aqui que já serviu a Satanás, porque quando nós não servimos a Deus, servimos a Satanás. Então, durante muito tempo da minha vida, eu servi a Satanás. Então, eu conheci o lado das trevas. Deixei o lado das trevas e vim para o lado da luz. Irmão, é uma coisa assim, realmente difícil de entender quando você volta para as trevas. É como se você tivesse voltado para o vômito. É como se você cuspisse e caísse na sua cara. Então realmente não é uma coisa fácil de entender não, irmão. E quando ele diz impossível, não é que pessoas que estão nessa condição, eles nunca mais terão uma nova chance, uma nova oportunidade com Jesus, com Deus. Não é isso que ele está dizendo. Mas é porque, rapaz, você já teve uma experiência do lado oposto das trevas e teve uma experiência do lado da luz, e você sabe que essa experiência aqui é superior, é incomparável. A Bíblia diz que o Senhor já nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você já contou das maravilhas de Deus e você volta para aquele tempo. O que você vai dizer agora para as pessoas? Qual é a tua justificativa, irmão, de voltar atrás? Por que você voltou atrás, se durante muitos anos você ministrava, pregava, testemunhava? Quantas vezes você testemunhou do que Deus fez na tua vida e você volta para lá? Me explica isso. É mais ou menos isso que ele está dizendo, irmão. E por que você não tem mais? Meu irmão, é difícil você pregar para uma pessoa desviada, principalmente quando ela é uma pessoa experiente já de muitos anos. O que você vai falar para um mestre? O que você vai falar, irmão, para um pastor desviado? Vai dizer, Salmo 23 diz, pastor, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia diz no Salmo, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Tudo isso ele já conhece, irmão. Tudo isso ele ensinou. Meu irmão, se não for o Espírito, nós não vamos conseguir. Se não for o Espírito de Deus, nós não vamos conseguir trazer essas pessoas de volta para a fé. Mas quando a Bíblia diz impossível, está dizendo, nesse contexto, está dizendo que eles estão sem forças, estão impotentes, estão sem poder, estão debilitados, incapazes. Mas não estão dizendo que eles não têm mais possibilidade de um dia estar com o Senhor. De fato, irmão, não será como era antes. Quando uma pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, né, você se afastou, você vai chegar aqui hoje e amanhã, ou no mesmo dia você vai estar aqui no púlpito ensinando para as pessoas. Não vai ser assim, irmão. Mas o fato de não ser assim não quer dizer que você não tem mais direito do reino dos céus. Estão comigo? Ele diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Recebem a bênção de Deus. Mas
A que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está a da maldição, o seu fim é ser queimado. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então não é tempo, irmão, de retrocesso. Não é tempo, irmão, de ficar parado. Meu irmão, é tempo de avançar. É tempo de crescer. Sabe, a gente fala o tempo todo aqui, rapaz, nós vamos crescer, nós vamos sair desse lugar, nós vamos aumentar, pessoas vão chegar, pessoas vão acrescentar nesse ministério, novas pessoas servindo. Mas, irmão, você precisa pegar junto com isso mesmo, com essa verdade que nós declaramos. Isso é uma confissão de fé, irmão. Não estou vendo nada com os olhos naturais, mas a fé, meu irmão, que está no nosso coração, chama a existência. Sabe, a fé que nós defendemos, que nós declaramos, chama a existência. Aquilo que nós estamos querendo, eu pergunto para você, o que é que está no teu coração, irmão, para esse tempo que você está aqui, para essa estação que você está aqui nessa igreja? O que é que está no teu coração? Crescimento? Ou só está dentro de você crítica? As críticas são aceitáveis, irmão. Se a sua crítica for construtiva, se a sua crítica for de maneira que vai nos ajudar a reconhecer algo que está errado, é válida. Mas se a sua crítica é só uma crítica, onde você não faz nada, mas está o tempo todo criticando, irmão, você precisa mudar o seu jeito. Você precisa mudar o seu jeito. Porque Deus não quer você uma pessoa crítica. Deus quer que você pegue junto. Nós somos um corpo, a gente precisa estar unido, irmão. Não, a igreja toda pensando de um jeito e o pastor pensando de outro. Não pode. Não vai andar, irmão. Porque um vai querer andar para um lado e outro, e vai ficar aquela, como se fosse... Tem uma brincadeira que um cabo de guerra, né? Nas cordas, um do lado do outro. Porque uns pensam de um jeito e outros pensam do outro. Aí, uma hora esse aqui está puxando com muita força, a outra hora o outro está puxando com muita força. E a gente não consegue, quando na verdade deveria estar indo todo mundo para o mesmo lado. Todo mundo pensando a mesma coisa. Sabe, pensando, rapaz, pensando como que vai ser a nossa igreja ano que vem. Já vamos estar no outro lugar. Eu já vejo fulano, né? Vai ser assim. A gente vai ter conferências. É assim que a gente tem que pensar, irmão. Crescimento, avanço. Não ficar preso nessas coisinhas básicas, irmão. A nossa igreja é um sucesso, tem tudo para melhorar. Mas qual é a tua contribuição? O que você está fazendo? Qual é a sua participação, irmão? Deus não chamou você para estar apenas sentado em cadeiras. Deus não chamou você para ser apenas um membro comum. Não, irmão, e eu vou te dizer mais. Pessoas que estão aqui sabem o chamado que tem, sabem o dom que tem, sabem para aquilo que Deus os chamou no corpo de Cristo, e muitos ainda não estão exercendo aquilo que Deus chamou para fazer. Deixa eu te dizer, irmão, os dons são irrevogáveis. Uma hora você vai ser cobrado por isso. Porque a Bíblia diz que quem muito é dado, muito é cobrado. Então vai dar um tempo, irmão, se você ainda não colocou a mão no arado, chegará um tempo em que você será cobrado pelo próprio Espírito de Deus a se mover dentro do corpo de Cristo, a se mover dentro da igreja local. Meu irmão, não espere só pelos outros, faz a tua parte, irmão. Tem canto para você servir todo domingo, domingo após domingo eu estou aqui. Hoje não, quem estava era o Levi, mas domingo após domingo eu estou aqui, faço um apelo. O nosso DI precisa de pessoas para trabalhar. Nosso DI precisa de professoras, de professor. Tem professora lá que faz 3 escalas, irmão, porque falta professor. Eu digo para você, não é só sexo feminino, não.
A gente precisa de pessoas trabalhando no reino de Deus, irmão. É o próprio Espírito que vai te aperfeiçoar. Quanto mais você se expõe à palavra, quanto mais você se expõe ao ministério, mais você vai sendo aperfeiçoado. Quando Jesus foi orar para o Pai, para pedir os seus discípulos, os 12 que ele escolheu, inclusive os que o traiu, nenhum estava aperfeiçoado. Até o dia da morte de Jesus Cristo ainda não estava aperfeiçoado, porque se tivesse, não teria traído. Estava em processo. Mas Jesus não descartou nem ninguém. Jesus acreditou que eles tinham potencial. Jesus não orou errado. Deus não deu a direção errada para ele quando ele escolheu aqueles 12. Deus o chamou para o ministério. Quando Jesus morreu, ressuscitou, que passou um tempo com eles ali, depois da sua ressurreição, foi que as coisas começaram a acontecer ministerialmente na vida deles. Quando ele foi assunto aos céus, quando ele disse, eu vou para o Pai, o Espírito Santo vai ficar com vocês para sempre, permaneça em Jerusalém, até que do alto seja, o Espírito Santo venha sobre vocês. Meu irmão, a partir de então, a vida deles nunca mais foram a mesma. Se exporam ao ministério. Ao ponto, irmão, de serem considerados os pilares da igreja primitiva, ao ponto de serem os mártires da história da igreja. E aí, irmão, não estou dizendo que você vai ser um mártir, não, irmão, mas você precisa ser uma marca na tua geração. Você precisa ser um marco na sua geração. Você precisa fazer uma diferença nesse tempo em que Deus quer usar a tua vida, irmão. Outras pessoas virão, gerações virão, e qual vai ser a minha contribuição para essas pessoas? Um dia eu não vou mais estar aqui, irmão. Quando eu falo não estar mais aqui, eu estou falando mesmo de um dia estar com o Senhor. Sabe, eu não sei quanto tempo eu vou passar aqui também, não. Ministerialmente falando. Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero marcar a vida com vocês com a unção que Deus depositou em mim. Pode ser que eu não consiga marcar a vida de todo mundo, meu irmão. É possível, Jesus não conseguiu? Eu não sou melhor do que Jesus. Então é possível que eu não alcance muitas pessoas. É possível que pessoas critiquem a minha forma de ser, ministerialmente de ser. É possível, irmão. E eu não tenho problema com isso, não, amém? Não tenho problema nenhum, irmão. Eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E vou tentar correr a minha carreira com excelência. Vou me esforçar para alcançar vidas, influenciar vidas. Essa é a minha função. Eu fui determinado para isso, para fazer a diferença no reino de Deus. Com a minha simplicidade, com a minha ignorância. Mas eu quero, irmão, alcançar. Eu quero tocar a vida de alguém. Eu quero que pelo menos a pessoa fale mal lá na frente, mas falem de mim. O autor do livro está dizendo isso. Eu estou há tanto tempo influenciando a vida de vocês e vocês não conseguiram sair do leite. Eu não quero, irmão, chegar para o Senhor e dizer, Senhor, eles ainda estão no leite. Até porque não foi eu que plantei. A Bíblia diz que um planta, outro rega, mas Deus dá o conhecimento. Eu estou nesse período de regar. Eu estou na estação de regar aquilo que foi plantado. Há mais de 10 anos. E vou me esforçar para me regar da melhor forma. Talvez não seja como vocês querem. Mas eu vou estar fazendo como Deus disse que tem que ser. E eu quero contar com vocês. Eu quero ver vocês crescendo. Eu quero ver vocês avançando. Eu quero ser como o pastor Bud era. Eu gosto de ouvir, Cleito, os testemunhos. Quando a gente está na escola ministra, a gente ouve muitos testemunhos de pessoas que conviveram com ele, sabe? Hoje mesmo a Sheila estava falando sobre oração. Ela botou uma imagem lá do pastor Bud, quando ele fez o rema em 1983, Kenneth Reagan aqui assim no púlpito, lotado o rema, Estados Unidos lotado, mas lotado mesmo, assim, pilhado, e pastor Bud sai na imagem orando, ajoelhado no altar. Ela estava dando exemplo de homens de oração,
aí ela fala o nome do irmão Reagan, fala o nome do pastor Bud, a gente se alegra, eu me emociono, irmão, ouvindo essas coisas, e por poder fazer parte dessa visão. O que aquele cara, sabe, se expôs para que essa visão chegasse onde chegou hoje, alcançando as nossas vidas. Então, quando eu digo eu quero ser como o pastor Bud, de um dia eu poder, como já acontece, pessoas ministram aqui, Claudiane, Anderson, Cleiton, Arnaldo, Rafa, as pessoas ministram aqui, eu sou ricamente abençoado por essas pessoas. Sabe, pessoas que ensinam muito melhor do que eu, pregam muito melhor do que eu. Eu quero ter essa unção do pastor Bud, você viu? Ele pregou melhor do que eu, ele ensina melhor do que eu, ele é melhor do que eu nessa área. Isso é reconhecer, isso é a unção de Deus, multiforma. No reino de Deus não existe ninguém melhor do que ninguém, irmão. Quando Deus olha para nós, ele vê um monte de filho. Alguns com mais responsabilidade do que outros. Mas não existe estrela, ele sempre diz, pastor Bud, nós somos uma constelação. Não existe uma estrela só brilhando aqui, nós brilhamos juntos, nós crescemos juntos, nós avançamos juntos. Sabe, irmão, quando você avança em uma área, quando você é abençoado, quando Davi é abençoado como ele foi, meu irmão, isso, eu digo, rapaz, eu me alegro porque eu faço parte da vida desse cara. Não desde o início, mas faço parte agora nessa estação. Eu posso dizer, ele é lá da minha igreja, ele avança, ele é do Verbo da Vida, ele é da igreja Verbo da Vida, Fortaleza Zona Norte, a mãe dele serve lá, o pai dele também. Eu me alegro, irmão, a gente tem que ser assim, somos um corpo, uma família. Eu me alegro se você passar num concurso, eu me alegro se você passar na faculdade, é lá da minha igreja, é crente. Temos que nos alegrar, irmão, é tempo de celebrar, é tempo de se alegrar, é tempo de avançar, é tempo de dançar, é tempo de correr, é tempo de pular, é tempo de gritar. Aleluia! Não é tempo de ficarmos estacionados, irmão, querendo receber as mesmas coisas. Ah, não vai mais falar. Não, vamos falar de coisas maiores. Vamos falar de coisas maiores. Nós não estamos mais no tempo de tomar o leite. Alimento sólido. Alimento sólido. Certo dia eu me encontrei com uma pessoa, ela disse, vamos já concluir? Estou precisando de ajuda. E eu disse, qual a área, irmão, está precisando de ajuda? Ela tinha se afastado, dentro desse contexto aqui. Aí eu disse, vamos junto, vou te ajudar, irmão. Vamos para a igreja, vou te pegar na tua casa. Ela disse, não, vou só. Beleza, esperei. Veio. Comecei a acompanhar, conversa no WhatsApp, etc e tal. Como é que tá, tal, benção e tal. E eu percebi que essa pessoa alcançou algo que ela queria de Deus. Isso acontece muito, irmão. Tá? Não estou falando com ninguém que está aqui, não. Pode ficar tranquilo. Mas isso acontece muito. Alcançou algo de Deus. Aí, beleza, Deus, obrigado. Foi muito bom te conhecer. Quando eu te precisar, eu volto aí. Eu continuei, irmão, contato. E aí, tal, sentindo falta. Muitas pessoas que estão aqui, sempre eu ligo, mando uma mensagem. Aí, se eu perceber a sua ausência, irmão, pode esperar que você vai receber uma mensagem minha. Não tenha dúvida disso. Você vai receber uma mensagem minha de bom dia, para depois eu perguntar, tá tudo bem? Quanto tempo você não vê? Quem recebeu mensagem sabe do que eu estou falando. Mas então, irmão, eu mandei uma mensagem, a pessoa, hoje não, hoje eu estou muito ocupado, trabalhando muito, hoje não, hoje eu vou fazer aquilo, hoje eu vou fazer aquilo e tal. E eu sempre respeitando os limites das pessoas. E aí eu tentei falar de novo com a pessoa, e aí a pessoa parece que ela já estava cansada de receber as minhas mensagens, né? E quando eu percebo que eu estou sendo incomodando demais, aí eu fico na minha. Se você não me der mais liberdade, aí tá tudo certo. Eu não sou mal educado. O Espírito Santo não é mal educado, eu também não serei. Aí a pessoa pegou, aí ela começou a externar o coração dela. Não, mas sabe o que é? Eu gostei da igreja e tal, e bababá, mas só tem uma coisa, ninguém veio na minha casa, ninguém veio aqui, sabe? Aí eu olhei assim, rapaz, abençoado, é santo mesmo. Viu? Quantas vezes eu me ofereci de buscá-la e de deixá-la?
Agora as pessoas, irmão, elas muitas vezes, elas querem se vitimizar. Não estou generalizando, mas tem pessoas que gostam de se vitimizar, de se achar coitadinho demais. Exato. Ou foi, não, peraí que eu estou na tua casa, peraí, bora para a igreja, bora para a igreja, bora. Ei, irmão, bora que eu vou dar o leite. Ei, irmão, não espera isso não. Não queira ser vítima. Não queira ser um coitadinho. Amém? A Bíblia vai falar de duas situações, para terminar. A ovelha que se perde e o filho que vai embora. A Bíblia diz que o pastor vai atrás da ovelha que se perde. A Bíblia não diz que o pastor vai atrás, ou o pai vai atrás do filho que foi embora. Ei, irmão, o filho que foi embora, o mesmo trajeto que ele fez para sair, ele faz para voltar. Então a gente precisa ter esse cuidado quando a gente for, sabe, falar sobre essas coisas. Não, você não é coitado, irmão. Você que está aqui, que fez um rema, que ainda está parado, que ainda está boiando, está na hora de você despertar. Você não fez rema, a gente não está fazendo escola de ministro para pegar mais um diploma. Eu sou graduado do rema, sou graduado da escola de ministro, sou graduado da escola de missões. Não, irmão. Esses cursos, essas escolas, a diferença não faz no papel, a diferença faz no coração, na vida, no estilo. Então você precisa sair desse comodismo, se achar coitadinho de vítima. Você não é vítima, você é filho de Deus, você é mais que vencedor, você é a justiça de Deus, você é nação santa, povo exclusivo de Deus. Desperta, ó tu que dorme, deixa Deus resplandecer na tua vida. Você já foi iluminado, você não vai ser iluminado. A palavra já alcançou o teu coração, você não vai ser mais alcançado. Tá bom, o pastor não me vê, a liderança não me vê. Ei, meu irmão, quem precisa te ver é Deus. Deus vai sinalizar, é Deus que vai dizer para você, é Deus que vai falar para você chegar para a sua liderança. Pastor, eu não aguento mais, eu quero servir, me bota nem que seja dentro do banheiro. Mas deixe de ser vítima. Diga assim, eu não sou vítima. Diga assim, eu fui alvo da graça de Deus. Eu fui alvo da salvação de Deus. Você pode ficar de pé, irmão. Oh, aleluia! Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estávamos combinando, há algum tempo, coloquei uma enquete, sem cortar aqui a unção, do culto que nós estávamos querendo fazer da virada. Fizemos uma enquete, muitas pessoas não foram a favor por algumas razões, não importa, né? Particular, viagem, gosta de ficar com a família. E outra parte, ficaram querendo o culto da virada. Só que aconteceu alguns imprevistos, como algumas pessoas que disseram que queriam o culto da virada. E o imprevisto faz com que essas pessoas não estejam. Então o número de pessoas que estavam querendo o culto da virada diminuiu. Então eu fiquei naquela, não faz sentido de repente você poderia estar com a sua família, né, celebrando, festejando, e porque nós decidimos fazer o culto, você vai estar com a gente aqui. Eu particularmente, eu quero o culto, queria o culto, estaria no culto se fosse acontecer. Mas por esse imprevisto, nós não vamos poder fazer o nosso culto da virada, ok? Se depois alguém quiser falar comigo, não, mas vamos aqui, nem que seja ficar só nós quatro aqui, corta um galeto aqui, a gente come, não tem problema. A gente vem, porque estava no meu coração. Mas eu estou querendo falar, por que eu estou falando isso? Porque eu não quero, de repente, deixar de você participar de uma celebração familiar por causa de um capricho. Amém? Não, tem que ter, porque se não tiver... Jesus vai voltar no dia do culto da virada, quem não tiver... Não, eu não vou fazer isso, irmão. Então assim, fica livre, tá bom? Eu queria muito, mas infelizmente a gente não vai poder fazer. Mas depois, se vocês quiserem falar comigo no privado, a gente pode não ter um culto, mas pode de repente se reunir algumas pessoas, fazer algo. Ficar ao critério, tá bom? Mas a gente não vai ter como fazer o culto da virada por essas razões, tá bom? E são todas
respeitados, irmão. Não tem nada aqui fora, tá tudo certo, tá bom? Amém? Tem alguém aqui, irmãos, que deseja a oração? Já oramos pela Ramona, eu creio que ela já foi curada, em nome de Jesus. Dança aí, irmão, no Espírito, pula aí. Glória a Deus. Tem mais alguém, irmão, que precisa de oração por cura? Quero finalizar orando por você.